Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, começamos um novo assunto na nossa disciplina, que é a teoria de conjuntos. Nas situações onde, ao invés de usar apenas um elemento, tanto para transmitir como para receber, a gente usa um conjunto de elementos. Esse é um assunto bastante complexo, é um assunto que está super na moda, porque antenas, as chamadas antenas adaptativas ou antenas inteligentes, ou novos sistemas baseados em múltiplas antenas transmitindo e múltiplas antenas recebendo, o MIMO, são baseados em conjuntos. Nós não vamos estudar tudo isso aqui no curso. Na verdade, a gente vai estudar uma formulação mais simples, né? o básico do básico. Porque essas antenas dependem também de matérias relativas a processamento de sinal, e isso está completamente fora do escopo aqui do nosso curso. Então, a gente vai, como diz o título da disciplina, né, analisar conjuntos de antenas. E, mesmo assim, a nossa análise vai ser bastante restrita. Então, na aula de hoje, se tudo correr bem, nós vamos estudar o fator de conjunto de uma configuração linear. Eu não vou dar a planar, não. Planar acaba sendo um caso particular. Se um dia você precisar trabalhar com a distribuição planar de fase uniforme, se você entender a distribuição linear, a planar é bem tranquila. E na próxima quarta-feira, na próxima aula, se tudo correr bem, a gente vai falar de síntese de antenas. Vai ser a única parte no curso onde você vai ver síntese, projeto de uma característica de conjunto, né? De maneira a obter um determinado diagrama de radiação. Ou seja, dado o diagrama de radiação, qual é o conjunto de elementos, de que maneira eles têm que ser alimentados, para gerar algo parecido com o diagrama que você deseja. E aí, na próxima semana, na outra segunda-feira, a gente estuda o acoplamento mútuo, que na aula de hoje vai ser ignorado. Quando você tem uma antena, né, um elemento muito próximo de outro, essas antenas, esses elementos, não irradiam mais como se estivessem sozinhos, né? Existe o campo radiado por um dos elementos perturba a distribuição de corrente do elemento próximo e vice-versa. E vocês já viram que é a distribuição de corrente que define o campo radiado por uma antena e as suas características. Logo, esse acoplamento mútuo, esse acoplamento eletromagnético entre elementos próximos, deve ser levado em consideração, que ele pode afetar de maneira significativa as características desse conjunto, principalmente no que se refere à impedância de entrada, eficiência de potência. Mas, dependendo, né, da intensidade desse acoplamento, o diagrama de radiação é pouco perturbado, geralmente. Então, a gente vai estudar, na aula de hoje, esse fator de conjunto, ignorando o acoplamento mútuo. Ou seja, a gente vai assumir que cada elemento irradia como se estivesse sozinho, sem a presença dos demais. Tá? E esse fator de conjunto, ele tem a ver com o capítulo 6 do livro do Balanis. Se eu não estou enganado, síntese de antenas tem a ver com o capítulo 7 do livro do Balanis. Isso está indicado nos slides. Então, antes de começarmos com a teoria, vou mostrar aqui algumas fotos de algumas poucas situações onde a gente utiliza vários elementos radiando ou recebendo informação em conjunto. Então, hoje em dia, está cada vez mais comum a utilização de várias antenas refletoras menores operando em conjunto de maneira a simular uma antena maior, mais diretiva. Então, ao invés de você
construir uma antena gigantesca com 200 metros de diâmetro, vocês constroem antenas menores, porém operando em conjunto. Aqui provavelmente elas estão operando em fase, de maneira a simular uma antena mais diretiva. E ainda tem essa vantagem, né, de você poder posicionar esses elementos de acordo com a necessidade para dar um certo formato ao diagrama de radiação desse conjunto. Ou seja, o conjunto agora é a antena. A antena é todo o conjunto formado pelos elementos. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, na figura, se você quiser saber a que distância eu devo estar desse conjunto para poder assumir região de campo distante, a dimensão que você tem que usar naquela fórmula que a gente mostrou no início do curso não é mais o diâmetro, não é mais a dimensão do elemento, e sim, ó, a dimensão maior do conjunto. O conjunto agora é a antena, com vários elementos. Aqui tem outro exemplo, muito empregado em telefonia móvel, é um guia com várias fendas. O campo está lá dentro do guia, ele vai escapando para fora por essas fendas. Então, cada uma dessas fendas funciona como mais ou menos como se fosse um dipolinho. E esse conjunto, ele é projetado para dar um certo formato do diagrama de radiação dessa antena. Aqui tem outro exemplo chamado de abertura sintética. São vários elementos, cada como é que eu vou dizer? Cada regiãozinha dessas aqui é um elemento. Eu não sei, não dá para ver direito da figura que tipo de antena, que tipo de elemento é esse. Mas isso daí funciona como se fosse um olho em RF, um olho em radiofrequência. Por exemplo, se você estiver lá num satélite e quiser ver como as ondas se movimentam numa tempestade, não vai dar para tirar foto, porque as nuvens não vão deixar, né, você ver o que está acontecendo lá de baixo. Mas dependendo da frequência, a onda atravessa a nuvem, atinge lá a superfície do mar e volta, como se fosse um radar. E aí você processa essa informação e tem lá uma imagem, só que em radiofrequência, né? Não na frequência óptica visível. Então, estruturas como essas podem ser utilizadas para literalmente tirar, literalmente não, mas como se você estivesse tirando uma foto com menos resolução, mas em compensação ela consegue atravessar, por exemplo, nuvens. Isso aqui também é uma antena que aparece muito, só que não dá para ver os elementos, porque eles estão escondidos atrás desse plástico, desse radome. Mas antenas como essa aqui, ó, são muito utilizadas em rádio base, telefonia móvel. Você andar pela cidade e olhar para uma rádio base, provavelmente você vai ver vários elementos, várias antenas, né? Como essa daqui. São elementos escondidos atrás desse radome. Telefonia rural, telefonia fixa, conjuntos de elementos também são utilizados. Você tem um enlace, por exemplo, entre dois morros, duas colinas, é um ambiente rural, então provavelmente vai ser mais interessante fazer o link, o enlace sem fio, do que passar um cabo nessa zona rural. E aí, ao invés de você usar um elemento muito comprido, uma antena muito comprida, até com limitação de diretividade, de saturação de diretividade, você usa mais de um elemento, ó. Todas essas figuras são elementos diferentes, porém todas elas com 4 elementos, ó. Esses 4 elementos operando em fase, todos na mesma fase, simulam uma antena mais diretiva. E, consequentemente, você tem, né, mais potência útil sendo recebida do outro lado. E aqui, exemplos clássicos de radiodifusão, que é a TV aberta, ó, são dipolos dobrados, formando esse conjunto planar. Radiodifusão de cabeça, não sei se é VHF ou UHF, mas é TV aberta. Desse lado, ó,
são dipolos em V, um ortogonal ao outro, isso aqui gera uma polarização circular. São 6 elementos, onde cada elemento gera polarização circular. Isso aí é para rádio de difusão FM. São antenas de uma rádio FM. Repare que em todos os casos, exceto esse daqui, ó, que não dá para ver o que tem lá por trás, mas eu garanto para vocês que é a mesma situação. Em todos esses casos, e praticamente em todos os casos, quase todos os casos, envolvendo conjuntos de antenas, os elementos do conjunto são idênticos. Repare, todos os elementos em cada conjunto, né, têm a mesma geometria. São elementos idênticos, geometricamente idênticos, mesmo formato, mesmo tamanho, e transladados. Observe que, no caso aqui, ó, nesse conjunto planar, observe que você não vê um dipolo rodado em relação aos demais. Todos os elementos nessas figuras são idênticos e transladados. Geralmente, os conjuntos de antenas são feitos dessa maneira: elementos geometricamente idênticos e transladados. Eles não são rotacionados. Essa informação é importante, que a teoria que a gente vai mostrar é baseada nisso. Os elementos são idênticos e não sofrem rotações. Eles apenas são transladados. Em relação a essas figuras, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos prosseguir com a teoria. Então, a nossa ideia, como sempre, é assumir a antena transmitindo e analisar o campo radiado e, consequentemente, as características eletromagnéticas desse campo radiado. Em particular, na aula de hoje, nós estamos mais interessados no diagrama de radiação desse conjunto. Tá? Como se comporta o campo radiado e, consequentemente, a diretividade desse conjunto e o seu diagrama de radiação. Aí a pergunta que fica é o seguinte: puxa vida, se eu tiver um conjunto com, aqui tem quantas? 8 antenas, eu vou ter que avaliar 8 integrais, vou ter que achar corrente em cada uma delas e integrar a corrente em cada uma das antenas? No fundo, é isso que a gente faz. No fundo, é isso que a gente vai fazer. Porém, na região de campo distante, algo vai poder ser feito que vai facilitar extraordinariamente o cálculo, desde que o elemento não sofra rotação, apenas translação. E a justificativa para isso vem agora no próximo slide. Então, nós estamos, capítulo 6 do livro do Balanis. O que vamos mostrar agora só vale para a região de campo distante. Tá? Por enquanto, a região de campo distante do elemento. Por enquanto, a gente vai falar de um elemento. Então, a gente viu em algumas aulas lá para trás que é possível, na região de campo distante, obter o nosso fasor campo elétrico através de uma integral envolvendo as correntes. Vamos relembrar aqui, você pega a corrente, a fonte de corrente, né, que é definida pela geometria da antena, retira a parcela na direção do observador, na direção R, corrige a fase, porque essa corrente não vai estar toda num ponto, né? Ela está sobre uma região, então você tem que corrigir a fase de acordo com a posição que aquele ponto de corrente ocupa e você soma essas contribuições. Se a corrente, a densidade de corrente for volumétrica, você integra num volume, como está indicado aqui na equação. Se for uma corrente superficial, você integra numa superfície, e se for um filamento de corrente, você integra numa linha. Então, não importa se é volume, se é filamento de corrente, se é superfície, você vai ter uma integral parecida com essa. E aí, repara o seguinte: quando a gente analisou o dipolo e o loop, nós
ajustamos o sistema de coordenadas para facilitar a análise. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez foi, no caso do dipolo, a gente pôs esse dipolo centrado na origem e alinhado, né, ao longo do eixo Z, porque isso facilita a análise. Eu estou desenhando aqui o dipolo por simplicidade. Isso que a gente vai fazer agora vale para qualquer antena, para qualquer geometria. O dipolo tem uma geometria mais simples, então facilita a explicação. Se eu tiver um conjunto de dipolos, obviamente nem todos eles vão poder ser colocados sobre o eixo Z, centrados na origem. Um deles, talvez, mas não os demais. Olha o que acontece. Se os demais elementos, né, ou se um determinado elemento for transladado, então repare que eu não vou repetir aqui a animaçãozinha. Ó. Se ele for transladado, não pode sofrer rotação. No caso do dipolo, a única rotação que pode é em torno do eixo dele, mas isso aí não vale, né? Então, se ele não for rotacionado e apenas transladado, olha o que acontece com o vetor R'. O vetor R' antes está aqui, ó, sobre o eixo Z. Na nova situação, o vetor R', que eu chamo aqui de R' depois, ó, esse vetor preto é o R' depois. Esse R' depois, ele é o R' anterior, o R' antes, mais um vetor constante, que é o vetor translação. Ó. Repare que esse vetor RT, ele vale para qualquer ponto do dipolo. Todos os pontos do dipolo foram transladados do mesmo vetor RT. Por isso que não pode ter rotação. Se houver rotação, o RT vai variar de um ponto para o outro do dipolo. Então, havendo apenas translação, esse vetor RT é constante para todos os pontos sobre a antena. E, consequentemente, ó, o R' depois é igual ao R' antes mais esse vetor constante RT. Em relação a essa observação, alguém tem alguma pergunta? Consequentemente, sendo a geometria a mesma e o vetor RT o mesmo, constante, na hora que eu substituir essa expressão do R' aqui dentro, repare, eu vou poder quebrar, né, desmembrar essa exponencial em duas, sendo que uma delas vai depender do produto, o argumento, né, vai ter lá o produto escalar RT por R chapéu. Esse argumento é constante. Essa exponencial pode ser passada para fora. De maneira que na região de campo distante só vale na região onde esta equação for válida. Então, na região de campo distante, eu não preciso repetir o cálculo. Se eu transladar a minha antena, o meu elemento, de um certo vetor RT finito, tudo que eu tenho que fazer é pegar a expressão que eu já tinha obtido antes do campo elétrico, onde eu escolhi, né, a melhor posição para facilitar os cálculos, e simplesmente corrigir a fase desse campo de acordo com a translação sofrida e a direção em que eu estou observando esse campo. Então, a gente não vai precisar calcular tudo de novo. Se o campo, na posição original, na posição anterior, for conhecido, na região de campo distante, tudo que eu preciso fazer é corrigir a fase daquela expressão usando essa exponencial aqui. Ó. Isso só vale na região de campo distante e para translações. Se a antena for rotacionada, você tem que fazer o cálculo desde o início. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Nenhuma pergunta?
Se você tiver vários elementos, então o que você tem que fazer é somar o campo radiado, e lembra que eu estou assumindo aqui, ó, que o acoplamento mútuo que existe entre os elementos não é intenso o suficiente para fazer com que a radiação do elemento individual seja alterada de forma significativa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que você vai fazer é simplesmente, dado o campo radiado por um certo elemento, você corrige a fase daquele termo de acordo com a sua translação e soma todos os campos. Então, nesta equação, dentro do somatório, I é o campo do elemento número I na posição original. Por exemplo, se for um dipolo, na posição onde ele foi analisado originalmente, né, sobre o eixo Z, centrado na origem. E aí, de acordo com a translação, aqui nessa equação, a translação é descrita pelo vetor RI. RI é o vetor translação do elemento I. E, de acordo com a direção do observador, você apenas corrige a fase. E aí você soma, né, o campo de cada elemento. E isso vai te dar o campo total radiado por esse conjunto. Aí a pergunta agora é o seguinte: o que acontece se todos os elementos do conjunto forem geometricamente idênticos? É uma pergunta. Eu posso realizar somente o somatório dos campos. Eles são idênticos? Eu não entendi a resposta. Como o somatório você vai realizar de qualquer jeito, né? Mas se os elementos forem idênticos, tem alguma coisa que você poderia passar para fora do somatório? O campo, que seria constante. O campo individual de cada elemento, a menos de uma amplitude e fase. Porque eles podem ser geometricamente idênticos, mas as correntes que você põe na entrada de cada elemento não precisam ser iguais. Elas podem, por exemplo, estar defasadas entre elas. Então, repare, se os elementos forem idênticos, e quando eu fizer isso, eu vou relembrar mais uma vez, a gente está ignorando o acoplamento mútuo. Se os elementos forem idênticos, como uma aproximação, ignorando o acoplamento mútuo, a gente vai pôr para fora de um somatório o campo que a gente chama de fator do elemento, ou fator de elemento. E se, por exemplo, se for um dipolo de meia onda, seria aquela expressão do campo que a gente obteve, assumindo o elemento sobre o eixo Z, centrado na origem. Professor. Oi. E nesse caso, como que ficaria, então, a correção de fase? Eu vou corrigir apenas por aquela exponencial ali? Eu consigo? Isso, exatamente. Dentro do somatório, fica essa amplitude aí, é um fasor, tem um valor complexo. Essa amplitude complexa AI representa a amplitude, a fase de cada excitação, porque elas não precisam ser idênticas, elas podem variar de um elemento para o outro, e a correção de fase por causa da translação do elemento I. Tá, ok. Repare que, se você pegar o seu dipolo e, por exemplo, alinhá-lo com o eixo X, você vai ter que calcular novamente o fator do elemento. Então, isso daqui, ó, você usa se houver translação. Se, por exemplo, o seu dipolo estiver orientado de outra maneira, você vai ter que calcular novamente aquele fator do elemento. Beleza? Então, os elementos não podem estar rotacionados entre si, apenas transladados. E, se eles forem geometricamente idênticos, esse fator de elemento você pode passar para fora.
O que é o fator de elemento? Por exemplo, no caso do dipolo, tem lá um I0, não tem? Uma amplitude? É quando o I0 é igual a 1. Você põe I0 igual a 1 e tudo aquilo que for diferente de 1 você põe nessa amplitude aqui. Complexa. Isso aqui representa uma amplitude. A amplitude é a fase da excitação do iésimo elemento. E o que nós vamos estudar na aula de hoje é exatamente esse fator de conjunto aqui, ó. Ou seja, nós vamos assumir todos os elementos do conjunto idênticos. Se você olhar as figuras, como as fotos que foram mostradas anteriormente, naqueles exemplos, né, todos os elementos eram geometricamente idênticos. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, para fixar a ideia, antes de ver um caso um pouco mais geral, vamos aproveitar que a gente estudou no finalzinho da aula passada imagem. Vamos mostrar aqui dois casos muito simples, porém, onde a gente pode usar essa teoria apresentada para obter, né, o campo radiado em duas situações ideais, né? Porque a gente vai assumir que esse plano Terra que está aqui, ó, é condutor elétrico perfeito e infinito. Lógico que você, na prática, nunca vai encontrar algo desse tipo. Mas imagina que você tenha um dipolo. Aqui é um dipolo que a gente vai fazer aqui, só vai valer para o dipolo. E o dipolo foi escolhido pela simplicidade da geometria. Então, você tem, nesse caso, um dipolo colocado verticalmente em relação a um plano Terra, perpendicular. E aí a gente tira o plano condutor fora e no lugar do plano condutor a gente põe uma distribuição de corrente imagem, um dipolo imagem, porém de cabeça para baixo, né? Que observe, a imagem deste ponto aqui, ó, é essa daqui. Enquanto que a imagem desse ponto aqui em cima, é esse aqui embaixo. Mas se a gente desprezar o acoplamento mútuo, e se esses dipolos forem excitados pelo centro, como a distribuição de corrente é simétrica em relação ao centro, o fato de ele estar de cabeça para baixo não muda a distribuição de corrente. Como a corrente está na vertical, a imagem correspondente está em fase. Então, é como se fossem dois dipolos radiando em fase. Só que um transladado para cima, de uma altura HT, e outro transladado para baixo, de uma altura também HT, porque é a imagem. Em relação a essa figura, alguém tem alguma pergunta? Então, aqui temos dois elementos idênticos, e com a mesma excitação. A corrente de entrada aqui, ó, é a mesma que está aqui, ó, tanto em amplitude como em fase. As duas excitações são idênticas. A única coisa que muda nessa figura é a translação. Um dipolo foi transladado para cima, na direção Z positiva, e o outro na direção Z negativa. Eu vou chamar esse dipolo original de dipolo número 1 e o de baixo, a imagem, de dipolo número 2. E, obviamente, que a equivalência só vale do plano para cima. Do plano para baixo não tem campo, né? Nesse nosso problema idealizado. Em relação ao problema, ao exemplo, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso que está escrito aqui, ó, eu já disse. Então, ó, está lá de novo a nossa figura anterior e vamos achar o campo total. Como os dois elementos são idênticos, eles possuem o mesmo fator de elemento, que no caso daqui, ó, é aquela expressão do dipolo, né, sobre o eixo Z, centrado na origem com tamanho L. Aqui a gente não disse, né, qual é o tamanho desse dipolo, então eu vou deixar indicado aqui, ó, o fator do elemento. Eu só tenho duas antenas, dois elementos, então meu somatório é só de I igual a 1 até I igual a 2.
onde a excitação, como as imagens estão em fase, a excitação é a mesma dos dois. Então, eu vou deixar essa excitação representada aqui, ó, por essa letra A. O A1 e o A2 são iguais, eu vou chamar de A. E neste caso particular, este A vai poder passar também para fora do somatório. Então, dentro do somatório, vão ficar apenas as exponenciais que representam, né, a correção de fase na região de campo distante por causa da translação. O vetor translação do dipolo 1 vai ser HT na direção Z. Está aqui. Para a antena 2, vai ser menos HT na direção Z, para baixo. Na hora que você faz o produto escalar, geralmente esse produto escalar, como a gente faz com aquele produto escalar que aparece dentro da integral, geralmente o melhor é você passar para as componentes cartesianas. Então, lembra que quando você representa nas componentes vetoriais retangulares, o R chapéu, que representa a direção do observador, é seno θ, cosseno φ na direção x, mais seno θ, seno φ na direção y, mais cosseno θ na direção z. Como os vetores de translação só tem componente na direção z, então, no final, esse produto escalar vai dar para o vetor número 1, HT cosseno θ, e para o dipolo número 2, menos HT cosseno θ. Só um minutinho, por favor. Vou pedir para o pessoal fazer mais silêncio. Dá para falar mais baixo? Está atrapalhando aqui. Bom, vamos voltar aqui. Em relação a esses argumentos das exponenciais, alguma pergunta? Esse caso é muito simples, porque são só dois termos. Então, aqui é só escrever as exponenciais. Repare que um argumento vai ter o sinal trocado em relação ao outro, ó. Isso daqui, ó, vai dar 2 vezes o cosseno de K, HT, cosseno θ. Então, a gente vai identificar esse 2 vezes A, cosseno de K, HT, cosseno θ, como sendo o fator de conjunto, neste exemplo simples, e aquilo que ficou indicado é o fator elemento. Nessa situação, em particular, repare, você sempre vai ter um máximo do fator de elemento, do módulo, né? Perdão, desculpa, fator de conjunto. Nesta situação, onde você tem duas antenas, dois elementos aqui em fase, um máximo do fator de conjunto está garantido. Repare, quando o ângulo θ foi igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, independente do produto K vezes HT, essa configuração aqui, ó, já te garante um máximo do módulo, né, do fator de conjunto, na direção θ igual a π sobre 2, θ igual a 90 graus. Se vocês se lembrarem daquelas 4 antenas que eu falei, que são usadas em telefonia fixa, telefonia rural, tem a ver com o resultado atual. Se você tem os elementos em fase, você vai garantir um máximo de radiação na direção perpendicular ao plano onde esses elementos estão. E com isso você aumenta a diretividade. Se você aumenta a intensidade do campo, você está aumentando a diretividade naquela direção. Outros máximos poderão aparecer nesse fator de conjunto, além desse na direção θ igual a 90. Esses outros máximos aí vai depender desse valor de K vezes HT. Quanto maior for o produto, o valor de K vezes HT, mais lóbulos vão aparecer no fator de conjunto.
Quanto menor for o valor de KHT, menos lóbulos vão aparecer. Isso daqui, essa altura pode ser ajustada para você ter um único máximo, e nesse caso ele é obrigatoriamente na direção θ igual a 90. Então, se você tiver dois elementos ou mais, né, não muito afastados uns dos outros, operando em fase, você vai garantir um máximo, um reforço no campo radiado na direção perpendicular aonde esses elementos estão contidos. Em relação a este exemplo, alguém tem alguma pergunta? Então, se não me engano, no próximo slide a gente vai botar um valor nessa altura HT e vamos fazer algumas continhas. Então, para a configuração que a gente acabou de estudar, vamos assumir que o HT seja de 2 comprimentos de onda. 2 comprimentos de onda. Se o dipolo for de meia onda e essa altura HT for de 2 comprimentos de onda, a gente garante que esse dipolo não encosta no plano Terra. E aí nós estamos aqui interessados apenas no fator de conjunto. A F vem do livro do Balanis, vem do inglês, array factor. É o fator de conjunto, quando dito em português. Então, nesses slides, onde você enxergar a F, é o fator de conjunto, que nesse caso é dado por essa expressão aqui. E aí, para a gente estudar, né, os máximos do diagrama de radiação, vamos, né, pegar o módulo disso aqui. Lembra que o diagrama de radiação é proporcional ao módulo do campo ao quadrado. Então, o que importa aqui é estudar o módulo dessa função e ver em que direções θ esse módulo é máximo. E no caso aqui do cosseno, para que argumentos o módulo do cosseno é máximo? Oi, é uma pergunta. Qual é o maior valor que o módulo do cosseno pode ter? 1. Então, para que argumentos o módulo do cosseno vai ser igual a 1? Para que argumentos? Isso daqui vai ser igual a mais ou menos 1, esse cosseno. Seria as variações de π? Isso, do argumento, né? Aqui não tem φ, né? Quer dizer, tem, mas o problema não depende do ângulo φ. O argumento é esse produto aqui, K vezes HT vezes cosseno θ. Para que valores esse cosseno é mais ou menos 1? Lembrando que o HT é positivo, né? E o θ só vai de 0 a π sobre 2. Aqui para baixo está fora do nosso domínio de interesse. Ora, pessoal, para que valores de argumento o cosseno vale 1 ou menos 1? Repare que antenas é tranquilo, o problema é a matemática. Para que ângulos o cosseno vale mais ou menos 1? 90 graus. 0 e 180. 90. Não. Um deles. Cosseno de 90 0 e... 0 e 180. Múltiplos de π. Então, toda vez que o argumento K vezes HT vezes cosseno θ for um múltiplo de π, nós vamos ter um máximo no módulo, né, desse fator de conjunto. Lembrando que aqui, neste problema em particular, o M, o múltiplo inteiro, não pode ser negativo, porque o K não é negativo, o HT não é negativo e o cosseno não vai ser negativo, porque o θ está entre 0 e 90 graus. Então, aqui os múltiplos são só o nulo, né? E os múltiplos positivos
inteiros. E aí você vai estudar, né? Substituindo o HT por 2 lambda, lembrando que K é 2π sobre lambda, aí você vai ver até que valor de M você pode ter solução. Como o HT é 2 lambda, né? Quando você fizer aqui as contas, vai dar M cosseno θ igual a M sobre 4. Lembrando que o cosseno tem que ter valor entre 0 e 1. Então, isso vai restringir o número de máximos desse fator de conjunto, do módulo dele. Então, ó, você só pode ter os valores cosseno θ igual a 0, 1/4, 1/2, 3/4 e 1. E aí, né, fazendo o arco cosseno, você acha os ângulos θ, né, as direções θ, onde você tem um máximo do módulo do fator de conjunto. 90 graus, que é aquele que sempre vai aparecer quando os elementos estão em fase, mas como a altura não foi pequena o suficiente, outros máximos apareceram. 75,52 graus, 60 graus, 41,41 graus e 0 graus. Então, aqui está, eu fui lá no MATLAB e desenhei o módulo do fator de conjunto aí, nesse gráfico. Professor. Oi. Então, os ângulos, né, que eu tenho os máximos, indicam o número de lóbulos que eu vou ter no meu diagrama. Exatamente. Lembra que isso é só o fator de conjunto, tá? Multiplicando isso, tem um fator do elemento, que não foi levado em consideração. Então, você depois tem que, em cima dessa expressão, multiplicar o fator de elemento. Pode ser não. O fator de elemento vai ter também os seus máximos e mínimos, né? Então, lembra que isso aqui é só o fator de conjunto. E aí eu teria, então, mais lóbulos quando eu fizer o fator de elemento? É possível. Aí vai depender do comportamento. Por exemplo, se isso daqui for o dipolo de meia onda, lembra que o dipolo de meia onda só tem um lóbulo, né? E esse lóbulo, né, tem um nulo para θ igual a 0. Então, quando você botar o fator de elemento, por exemplo, esse máximo aqui, ó, em θ igual a 0, vai sumir, porque ele vai ser multiplicado por 0. O máximo desse lóbulo vai vir para cá, ó. E o maior deles, o máximo global, vai ser na direção θ igual a 90, porque é onde o campo do dipolo de meia onda é máximo também. Então, aqui nós estamos nessa figura, estamos analisando apenas o módulo do fator de conjunto, que é o objetivo da aula de hoje. Mas nunca se esqueça que junto, né, tem o fator do elemento também. Entendi. Obrigada. Nada. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Vamos, antes de ver uma teoria um pouco menos restritiva, vamos ver mais um exemplo usando o dipolo. Só que agora, que é um outro exemplo prático. Muitas vezes o dipolo é colocado na frente de um plano terra. Aqui ele foi colocado acima porque eu quis aproveitar as figuras anteriores, né? Mas na prática isso seria, né, colocado em pé, e você teria um dipolo radiando na frente de um plano terra. Ajustando direitinho essa altura HT, isso pode reforçar o diagrama de radiação na direção do eixo Z, de acordo com a figura. Aqui, ó, temos uma situação diferente do exemplo anterior. Lógico, além da mudança do fator de elemento, repara que, como o dipolo não está mais alinhado com o eixo Z, eu teria que recalcular esse fator de elemento, mas não é o objetivo aqui do exemplo. Na aula de hoje, a gente está mais interessado no fator de conjunto. Em relação ao dipolo original, repare, ele está posicionado paralelo ao plano. Consequentemente, a sua imagem está defasada. Ou seja, nesse caso, temos dois elementos
idênticos, um transladado para cima, outro transladado para baixo. As excitações têm a mesma amplitude, mas a fase invertida de 180 graus. E isso vai mexer, vai mudar o fator de conjunto dessa situação aqui, ó. Pare. O que aconteceu aqui é que, ao invés de somar, aqui eu vou subtrair, ó. Que agora um está defasado em relação ao outro de 180 graus. E o fator de conjunto, ao invés de ser proporcional a cosseno, nesta situação vai ser proporcional a seno. E repare, quando θ for igual a 90 graus, cosseno de 90, cosseno de π sobre 2 é zero. E seno de zero é zero. Ou seja, este fator de conjunto agora vai ter um nulo quando θ for igual a 90 graus. Repare, se essas antenas estivessem radiando na sua direção, exatamente na sua direção, θ igual a 90 graus, a contribuição da antena de cima seria cancelada pela contribuição da imagem da antena de baixo. Então, este conjunto vai ter um nulo para θ igual a 90, diferente do anterior, que tinha um máximo. Outros nulos e, consequentemente, máximos podem aparecer dependendo, ó, do valor desse produto K vezes HT. Então, mexendo na amplitude e fase das excitações, eu posso ajustar a posição dos meus lóbulos principais, a posição dos nulos, a posição dos máximos. Isso é a síntese do conjunto, que a gente vai ver na próxima aula, pelo menos uma técnica. Não é a melhor, mas é uma técnica relativamente simples de ser apresentada. É o assunto da aula de quarta-feira. Hoje a gente só vai estudar um conjunto em particular, que é o conjunto de fase progressiva, que é o próximo assunto. Em relação a este caso, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Na aula de hoje, a gente vai estar interessado apenas neste exemplo, que, apesar de ser bem restrito, né, é provavelmente, no caso de conjuntos lineares, o mais empregado, né? Pelo menos até os dias de hoje. É um caso, a gente não vai estudar, embora esteja nas notas de aula, eu não vou cobrar de vocês conjuntos planares, tá? A gente vai estudar apenas o conjunto linear de fase progressiva. O que é isso? Os elementos não precisam ser lineares. Podem ser, por exemplo, antenas refletoras. O linear significa que eles estão transladados ao longo de uma linha. E, logicamente, que a direção que vai facilitar os cálculos é a direção Z, porque desse jeito o fator de conjunto, no final, não vai depender do ângulo φ, só do ângulo θ. Isso facilita a análise extraordinariamente. Então, da mesma maneira como a gente fez com o dipolo, no caso desse conjunto linear, a gente vai colocar os elementos sobre o eixo Z. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente do livro do Balanes. O livro do Balanes ajusta o conjunto para o centro dele está na origem. Vou fazer diferente. Na origem, eu vou colocar o elemento que eu vou numerar como sendo o número 1, ordenar como sendo o número 1. E aí, a uma distância d para cima, eu ponho o elemento 2 e assim vai. Ou seja, além dos elementos serem geometricamente idênticos, eles são equidistantes uns dos outros. Quer dizer, um em relação aos consecutivos. De maneira que, se eu tenho n elementos,
tamanho do conjunto vai ser n menos 1 vezes D. Em relação a essa geometria, alguém tem alguma pergunta, alguma observação? E aí, como são elementos idênticos, a menos da amplitude da fase da excitação, eu vou colocar o fator do elemento para fora. Dentro do somatório, só vai ficar a amplitude complexa, que representa a amplitude e fase da excitação de cada elemento, e a correção da fase por causa da translação. Só que aqui, ó, como é um caso particular, eu tenho uma fórmula bastante elegante para representar essa translação. Como eu coloquei o primeiro elemento na origem, consequentemente, esse primeiro elemento não está transladado, só os outros, o vetor translação, RI, é simplesmente I menos 1 vezes D na direção Z. Repare, quando o I é igual a 1, o RI é 0. Quando o I é igual a 2, o RI, né, vai ser D na direção Z, e assim por diante. Então, repare que a gente já restringiu o conjunto bastante. Mas não é só isso. Além disso, nós vamos assumir que as amplitudes das excitações são constantes, mesma amplitude, mesma magnitude, porém fase progressiva. O que significa fase progressiva? Por exemplo, ajustando o tamanho das linhas de transmissão que levam a informação até o elemento, é possível você fazer que a fase da excitação varie de um ângulo beta constante de uma para outra. Ou seja, como referência, se eu definir a fase de excitação do primeiro elemento como sendo 0, a do segundo elemento vai ser beta, a do terceiro elemento vai ser 2 beta, e assim por diante. Onde o beta pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser nulo. Se o beta for igual a 0, significa que todos os elementos estão excitados com a mesma fase, estão em fase. E aí o que acontece é que eu vou juntar esta equação, né, vou substituir aqui em cima, junto com essa aqui em cima, e o meu somatório vai ter uma característica, os termos do meu somatório vão ter uma característica especial. Repare, quando eu fizer mais uma vez Z chapéu escalar R chapéu, vai aparecer o cosseno de θ. Então, nesse psi, para não ter que escrever isso aqui o tempo todo, ó, K vezes D cosseno de θ veio daqui, ó, da correção de fase associada à translação. Enquanto que o beta veio daqui, ó, é a fase progressiva da excitação desse conjunto linear. E é este caso super particular, porém bastante prático, que a gente vai estudar no resto da aula de hoje. Em relação ao conjunto de fase progressiva, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Professor, poderia explicar novamente essa transição da última, do AI, da equação azul para a última? Posso. A fase progressiva ficou entendida ou não? Sim. Tá. Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó, o vetor vermelho, RI, eu substituí aqui, ó. Tá, ok. Apareceu, ó, esse J, que multiplica I menos 1, vezes KD cosseno θ. Entendi. Veio daqui. Esse beta veio daqui, ó. Quando eu substituo esta amplitude AI aqui dentro, ó. Entendi. Beleza? Beleza. Então, eu tenho que escrever KD cosseno θ mais beta, eu chamei isso tudo de psi. Uhum. Só para ficar uma expressão mais simples, menos complicada. Beleza.
E como esperado, repare, o meu fator de conjunto vai depender só do ângulo θ. Para facilitar a análise daqui para frente. Vou aproveitar isso daqui como exemplo, fazer umas perguntas. E se eu tivesse colocado esse conjunto sobre o eixo X, ao invés de colocado sobre o eixo Z? Se eu tivesse colocado esse conjunto sobre o eixo X, o que teria mudado aqui, ó? Dependeria apenas do ângulo φ e não do θ. Não. O que iria aparecer aqui? Um seno φ. Ao invés de colocado sobre o eixo Z, o conjunto tivesse sido colocado sobre o eixo X. O que teria acontecido aqui, ó? Não sei. Alguém sabe? O que teria aparecido no lugar do seno θ? Teria aparecido seno θ vezes cosseno φ. Ia ser o produto, ó, do vetor translação em relação pela componente x do vetor R. Se eu tivesse colocado o conjunto sobre o eixo y, aqui iria aparecer seno θ, seno φ. Ou seja, eu teria dois ângulos aparecendo na equação, uma expressão mais complicada para representar o mesmo fenômeno. Então, por simplicidade, quando o conjunto for linear, o mais interessante é colocá-lo sobre o eixo Z. E assim, no final, a expressão, ó, não vai depender da direção φ, do ângulo φ, né? Vai depender apenas do ângulo θ. Ou seja, a gente já antecipa que o fator de conjunto, o diagrama associado ao fator de conjunto, ele é omnidirecional, ele é circularmente simétrico. Só depende, ó, da direção em relação ao eixo do conjunto. Uma vez feita a análise, você pode jogar o Z fora, o Z vira o eixo do conjunto, e esse ângulo θ você chama do que quiser. É o ângulo em relação ao eixo do conjunto. E aí você pode orientar esse conjunto do jeito que você quiser. Beleza? Em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? Bom, o conjunto de fase progressiva é um caso muito particular. Lógico que isso daqui está restringindo a análise. Você podia analisar esse somatório, por exemplo, otimizando as amplitudes e as fases para que o diagrama de radiação tenha as características que você deseja, tá? Mas não é o objetivo da aula de hoje. Essa síntese é o objetivo, e mesmo assim, bem particular, é o objetivo da próxima aula. Aqui a gente quer estudar o conjunto de fase progressiva, porque além dele ser muito utilizado, ele permite que você faça essa análise de maneira fechada, né? Com fórmulas. Por quê? Quando você olha para esse somatório é o quê? Que característica tem esse somatório? Ele é uma... Vocês aprenderam na escola. Deve ter caído no Enem. Esse somatório é uma progressão... Ô, pessoal, tem alguém acordado aí? Ninguém sabe? Eu só não lembro mesmo. Não. É uma progressão geométrica. Isso daqui é uma progressão geométrica e, consequentemente, tem uma fórmula fechada, independente do valor do n. Então, repare que nós temos, no caso particular desse conjunto de fase progressiva, uma progressão geométrica. Utilizando as propriedades da progressão geométrica, você pega o primeiro termo, repare, o primeiro termo é aquele com o i igual a 1.
Consequentemente, o argumento dessa exponencial é zero. Então, aqui está o primeiro termo. Menos o termo que é dado pelo último valor do i mais 1. Então, esse termo último mais 1 tem argumento aqui n, dividido por 1 menos o fator da progressão. E usando as propriedades dos números complexos, a gente consegue reescrever isso daqui desta maneira. Como a gente está interessado no módulo do fator de conjunto, no módulo disso aqui, ó, essa exponencial aqui não vai fazer diferença nenhuma. Essa exponencial não aparece no livro do Balanis, porque ele põe o centro do conjunto localizado na origem. Ele translada o conjunto para baixo. E aí, quando você faz isso, esse fator some. Mas como a gente está interessado no módulo, isso aqui não importa. A gente vai estudar só o módulo dessa razão aqui, ó. Onde no argumento que aparece aqui em cima, no numerador, você tem esse n, lembrando que n é o número de elementos do seu conjunto. N psi dividido por 2. Embaixo é só o seno de psi dividido por 2. Lembrando que psi é kd cosseno θ. D é a distância entre os elementos. E esse beta aqui, ó, é a fase progressiva da excitação de um elemento em relação ao próximo. E aí vamos ver o que acontece com esse somatório. Repare que como o argumento aqui em cima está multiplicado por n vezes psi, significa que enquanto o argumento de baixo dá uma volta de 0 a 360, imagina um reloginho, enquanto o argumento aqui embaixo varia, né? O de cima varia n vezes mais rápido. E outra coisa, toda vez que esse π sobre 2 for um múltiplo ímpar de π sobre 2, aliás, perdão, toda vez que esse π sobre 2 for um múltiplo de π, esse seno vai dar zero, mas o de cima também. Então, na verdade, por exemplo, pega um deles, né? Faz o π igual a zero. Quando o π for igual a zero, quanto vale o seno? Deixa eu repetir a pergunta foi mal feita. Quando o argumento do seno é muito pequeno, esse seno é aproximadamente igual ao quê? Seno de x quando o x tende para zero. Vale mais ou menos quanto? Zero? Mas uma aproximação melhor que zero. Seno de x quando o x tende para zero. É aproximadamente igual ao quê? Se você for expandir seno de x em série de Taylor, qual é o primeiro termo da expansão em série? Ninguém sabe? Aí. Então, repare, quando o argumento é pequeno, o seno é praticamente igual ao argumento. Então, em torno do π igual a zero, isso aqui vai valer aproximadamente n π sobre 2 e aqui embaixo π sobre 2. Isso significa que toda vez que o denominador for zero, na verdade, você não tem uma indefinição. Você tem isso aqui atingindo um valor máximo igual a n, o módulo. Então, com esse estudo, a gente consegue determinar os máximos globais. Os máximos globais são aqueles argumentos para os quais o seno de π sobre 2 é igual a zero. E você também tem os nulos. Os nulos desse fator de conjunto vão ser dados toda vez que o numerador for nulo, exceto quando o denominador for nulo também. Que aí você não tem um nulo e sim um máximo global. Então, você pode, estudando essas relações, definir, né, de acordo com os seus interesses, quais tem que ser o número de elementos, a fase progressiva,
para você ter o diagrama de radiação desse conjunto com as características que você quer. Então, basicamente, é isso que você vai encontrar no capítulo 6 do Balanis. Acontece que tem um gráfico que não aparece, se eu não estou me lembrado, né? No livro do Balanis, ou aparece. Enfim, que ajuda bastante a você entender o comportamento dessa função e, consequentemente, a solução de vários problemas envolvendo o conjunto de fase progressiva. Então, se você plotar esta função, o módulo do fator de conjunto, esta função aqui, ó, em função de psi, você vai ter um gráfico como esse aqui, ó. Aí eu recomendo que cada um de vocês, depois, com calma, usando o MATLAB, todos vocês têm acesso ao MATLAB através do IP da UFMG, faça um gráfico desses aqui, ó, com o psi variando de menos infinito a... Lógico, né? Aí você não vai de menos infinito a mais infinito. Você plota para alguns valores de psi esse gráfico aqui, ó. Então, o que esse gráfico nos diz? Toda vez que o psi sobre 2 for um múltiplo de π, você vai ter, ó, o valor desse módulo do fator de conjunto máximo. Esse máximo é igual a n. São esses lóbulos mais destacados que aparecem aqui, ó. Como isso aqui vem dividido por 2, esses lóbulos mais destacados, eles estão separados de 2π. Então, a distância entre um lóbulo principal, né? Aqui são vários lóbulos máximos principais. A distância, o ângulo, né? A separação angular entre um pico e outro é de 2π. 2π. Esse 2π é porque o psi aqui está dividido por 2. Só que enquanto o psi sobre 2 varia de 2π, lá em cima, ó, o seno está variando n vezes, o argumento desse seno no numerador está variando n vezes mais rápido. Então, entre dois máximos globais, você vai encontrar n-1 nulos. n-1. O menos 1, porque o próximo não é nulo. Vira um máximo global. Então, neste gráfico aqui, que eu fiz na mão, tem aqui, ó, entre dois picos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nulos. Então, isso daqui, ó, refere-se a um conjunto com 7 elementos. Se eu aumentar o número de elementos, o que vai acontecer nesse gráfico vermelho? Eu vou ter mais números? É. Isso é verdade. Se você aumentar o n, você vai aumentar o número de nulos aqui, ó. Isso é verdade. Exatamente isso que acontece. E, como consequência, o que mais vai acontecer? Eu vou diminuir a amplitude dos O que vai máximos? acontecer com essa largura aqui, ó? Desse lóbulo? Vai ficar mais estreita. E mais estreito, diagrama mais estreito em antenas, está associado a quê? O que você está aumentando? A diretividade? Exatamente. Então, repare, desse gráfico, a gente já observa uma coisa que interessante. Se você souber posicionar apontar esses lóbulos para as direções que você quer, o n, uma das funções do n, do número de elementos, é aumentar a diretividade do fator de conjunto naquela direção. Se você fizer com que o fator do elemento também tenha um máximo na mesma direção, você está aumentando a diretividade da sua antena. Você está projetando uma antena mais diretiva naquela direção. Se este for o seu objetivo, dá para fazer outras coisas nesse fator de conjunto. Outra coisa interessante, neste gráfico, né, eu estou assumindo, embora não tenha desenhado, esse psi indo de menos infinito a mais infinito. Mas, na verdade, não, né? Porque, na prática, esse θ daqui, ó,
Esse ângulo θ, ele tem um limite. Aliás, dois limites. Ele vale de 0 até π. Ele não pode ter valores nem abaixo de 0, nem acima de π. Consequentemente, esse cosseno de θ, ele varia entre que valores? O cosseno de θ pode valer infinito? Não. Ele varia em que domínio? Como assim? Qual é o menor valor que o cosseno do θ pode ter e qual é o maior valor que o cosseno do θ pode ter? 0,90? Não, o cosseno do θ. Lembrando que aqui, ó, o θ, já não estamos mais naquele exemplo do plano, tá? O θ vai de 0 a π. Ele não vai mais de 0 a π sobre 2, tá? Então, nesta figura, o θ vai de 0 até π, tá? Não tem mais plano terra nenhum nesse estudo que estamos fazendo. Então, como o θ varia entre 0 e π, o cosseno do θ varia entre que valores? Quanto vale o cosseno de 0? 90. Quanto vale o cosseno de 0 graus? 90? Não. 0. Não. Nossa, perdi então. Cosseno de 0 vale 1 e cosseno de 180 vale menos 1. Então, este cosseno de θ, ele vai variar entre menos 1 e mais 1, passando por 0 quando θ é igual a π sobre 2. Consequentemente, esse valor do π está limitado por essa variação do cosseno de θ. O π, o maior valor que esse π pode ter vai ser KD KD mais beta, que vai acontecer quando o cosseno de θ for igual a 1, que acontece quando θ é igual a 0. Então, na direção θ igual a 0, eu vou estar aqui, ó, nessa linha verde. Em compensação, quando θ for igual a π, o π vai valer beta menos KD. Consequentemente, a gente chama isso de região visível, ou seja, aquilo que vai aparecer no diagrama de radiação está restrito ao que aparece entre essas duas linhas verdes aqui, ó. Isso daqui, ó, vai corresponder ao fator de conjunto quando θ é igual a 0. Isso daqui vai corresponder ao fator de conjunto quando θ for igual a π. E bem no meio vai corresponder à direção onde θ é igual a π sobre 2. Quando θ é igual a π sobre 2, o π vale beta. Se você pegar isso daqui menos isso, ou vice-versa, né? Isso daqui menos isso daqui, para determinar a largura dessa região visível, você vai ver que a largura da região visível é igual a 2 vezes KD. E lembrando que D é a distância entre os elementos. Consequentemente, se você quiser apenas um máximo no fator de conjunto entre 0 e 180, o que você tem que fazer com KD? Se você quiser reduzir, eu não quero ter muitos máximos no fator de conjunto. Eu quero um único máximo do fator de conjunto. O que você tem que fazer com esse valor aqui de 2 vezes K vezes D? Você tem que aumentar ou diminuir? É só olhar a figura. O que vocês acham que tem que acontecer? O que acontece se eu diminuir o valor do K vezes D? O que acontece nessa figura? A região visível aumenta ou diminui? Ela diminui. Se você diminuir, ela diminui. Isso.
Então, repare, o D, o K vezes D nada mais é do que D, né, em relação ao comprimento de onda. Se eu diminuir a distância entre os elementos, desde que um elemento não colida com o outro, né? Existe um limite físico para isso. Eu vou diminuir a largura da região visível e, consequentemente, eu posso até conseguir fazer com que apenas um máximo do fator de conjunto apareça nessa região. Se eu quiser, né, mais máximos, por exemplo, diversidade angular, diversidade espacial, eu pego elementos muito afastados entre si. E aí eu vou ter vários feixes partindo daquele conjunto. Uma vez que eu defina a largura da região visível, ou seja, uma vez que eu defina o valor do D, o que a fase beta, a fase progressiva beta, controla nesse meu diagrama de radiação? O que acontece se eu mexer no valor do beta aqui, ó, nessa figura? O que acontece se eu variar o valor da fase beta? Aí você trabalha com os nulos? O que acontece nessa figura, com essas linhas verdes, se eu variar o valor do beta? Se você diminuir o valor de beta, você vai estreitar essa região visível também. Não, porque a região visível, a largura dela, não depende de beta aqui, ó. Ah, tá. O que o beta vai fazer nessa figura verde aqui? Vai deslocar ela? Vai deslocar, exatamente. Ou seja, se eu conseguir, por exemplo, ajustar a largura da região visível para ter um único máximo, o que eu faço mexendo no ângulo beta? Eu escolho a direção θ aonde esse máximo vai estar direcionado. Por exemplo, se eu quiser que esse máximo ele esteja a 90 graus, o que eu tenho que fazer? Ó? Se eu fizer com que esse beta, repare, se eu fizer o beta igual a 0, essa linha vem para cá. Ó. Se eu estreitar a região visível, eu vou garantir um máximo único na direção θ igual a π sobre 2. Θ igual a 0 são os elementos, todos eles em fase. Ou seja, se eu tiver todos os elementos em fase, beta igual a 0, eu garanto um máximo na direção perpendicular ao eixo do conjunto. Se eu ajustar o valor do K vezes D, de repente eu consigo fazer com que esse máximo seja o único entre 0 e 180. Se eu quiser fazer com que esse feixe, por exemplo, eu tenho uma estação de rádio, eu não quero o máximo indo na linha do horizonte. Eu quero que o diagrama de radiação abaixe um pouco, né? O máximo dele abaixe um pouco em relação à linha do horizonte. Eu escolho o beta positivo, mas muito ou pouco, dependendo de quanto, né, eu quero deslocar, para fazer com que esse máximo, ó, aconteça numa direção entre π sobre 2 e π. Então, essencialmente, o que os parâmetros do conjunto fazem? O N, essencialmente, controla a diretividade do conjunto. Em princípio, aumentando o número de elementos, eu aumento a diretividade do fator de elemento. Do fator de conjunto. A distância entre os elementos, essencialmente, controla a largura dessa região visível. Em outras palavras, controla a quantidade de máximos globais que eu permito do fator de conjunto dentro da região visível. E, uma vez ajustados o N e o D, a fase progressiva beta desloca essa janela verde, ou seja, posiciona esse máximo na direção θ que eu desejo. Então, com isso, eu posso, por exemplo, numa estação de rádio FM com vários elementos, né,
ajustar a progressão de fase para que o fator de conjunto tenha um máximo apontando um pouco mais para baixo, em relação à linha do horizonte, né? Mais para baixo em relação à linha do horizonte, de maneira a iluminar a região em volta lá da montanha, ou do prédio, enfim, da torre, onde esse conjunto foi posicionado. Em relação a esse gráfico e a esses comentários, alguém tem alguma pergunta? Isso aqui, ó, é uma figura que foi tirada do Balanes, mostrando aquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, na verdade, limitado a poucos lóbulos. Repare, nesta figura que foi tirada do Balanes, ó, figura 6.18, a região visível foi limitada de tal maneira a ter só um máximo global, ó. E aí, a fase beta foi ajustada de tal maneira que esse máximo ele ocorra para um certo valor de θ, ó, entre 0 e π sobre 2. Quando você passar isso para representação polar, ó, isso daqui embaixo é o diagrama de radiação do fator de conjunto. Aquele gráfico que eu mostrei na página anterior, na verdade, é isso daqui, ó. Controlando a largura da região visível, eu posso colocar mais lóbulos de máximos entre 0 e 180. Aumentando o número de elementos, eu vou pôr mais nulos nesse diagrama de radiação e, consequentemente, estreitando a largura desse lóbulo principal aí, ó. Ou seja, deixando a antena, o conjunto, né, mais diretivo. Mexendo no valor do beta, eu ajusto em que direção este máximo vai estar apontando. Essa figura aqui deixou o gráfico anterior mais claro? Ou alguém ainda tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Então, repare, neste caso daqui, nós temos parte de 1, né? 2, 3, 4, 5 lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 0 e 180, né? Lembra que, no nosso caso aqui, o diagrama é omnidirecional, não varia com φ. Essa fase progressiva, tem uma animaçãozinha. Você excita os elementos com fase progressiva, ó, primeiro esse, depois esse, depois esse. Lá longe, né, essas ondas que vão saindo de cada elemento, elas combinam de tal maneira você ter um máximo de radiação numa certa direção θ aqui, ó. É isso que a fase progressiva faz. Você ajustando o valor dessa fase beta, aumentando, diminuindo, você ajusta a direção para onde esse feixe aponta. Se todos os elementos irradiarem em fase, esse máximo vai acontecer, um deles pelo menos, né? Não, um deles com certeza vai acontecer na direção θ igual a π sobre 2. E aí você reforça, né, a comunicação naquela direção. Ficou mais claro agora ou alguém ainda tem alguma pergunta? A hora de perguntar é agora. Então, vamos resolver, em cima desse conjunto de fase progressiva, vamos resolver alguns poucos exemplos, uns 2 ou 3, tá? E vocês vão ver que com o gráfico, esse gráfico daqui, ó, que é o gráfico do slide anterior, a solução do problema fica muito mais simples do que ficar analisando o seno que aparece no numerador e o seno que aparece no denominador, tá? Ah, não, antes dos exemplos, as observações, mas todas essas observações já foram feitas, né? Então, só recapitulando.
Então, basicamente, o número de elementos controla, como já foi dito aqui, a quantidade de nulos que vão aparecer dentro da região visível. E, consequentemente, esses lóbulos principais aqui vão ficando mais estreitos. Isso significa aumentar a diretividade na direção onde esses máximos apontam, desde que o fator de elemento contribua também para isso, né? Não adianta nada você colocar um máximo do fator de conjunto apontando numa direção, se nessa mesma direção o fator de elemento tem um nulo. Aí não adiantou nada. Então, o número de elementos essencialmente controla a diretividade, né? Não apenas, mas é importante no valor da diretividade que esse conjunto vai ter. O fator K vezes D, ou seja, no fundo, a distância entre os elementos relativa ao comprimento de onda, ela vai controlar a largura da região visível e, consequentemente, a quantidade de máximos que você tem entre 0 e 180. Por exemplo, para garantir que eu vou ter um único máximo entre 0 e 180, quanto tem que valer 2kd? Uma pergunta. Para eu garantir... Meio, o que é o meio? Um meio? É. Um meio, 0,5? Isso. Porque eu passaria o 2 para o outro lado. Ah. E o π do K foi para onde? Se você garantir que essa distância aqui, ó, entre um e outro, lembrando que essa distância de 2π, ó, que essa largura seja menor que 2π, você garante que vai ter só um máximo, se você ajustar o beta direitinho, na sua região visível. Ou seja, 2kd tem que ser menor do que 2π. Se você fizer 2kd menor que 2π, você garante que não vai ter dois máximos. Pode até não ter nenhum. Se você colocar a janela aqui, ó, no meio dos dois, não vai ter nenhum. Mas se você garantir que 2kd é menor do que 2π, você garante que não vai ter dois. Nem 3, nem 4. Né? Ou vai ter um, ou não vai ter nenhum. Aí é só ajustar a fase beta para que esse máximo apareça na região visível na direção que você deseja. Então, o KD basicamente controla quantos máximos globais você vai ter na região visível. E, finalmente, o beta, ele desloca, né, essa região visível. Consequentemente, o beta, se você tiver apenas um máximo global, o beta, ele controla em que direção esse máximo vai apontar. Em que ângulo θ esse máximo vai estar apontando. Então, é mais interessante entender essas coisas olhando para essa figura do que olhando para a equação do fator de conjunto. Tá? Isso é algo que vocês vão fazer depois, inclusive resolvendo alguns exercícios do Balanis. Então, aqui vamos ver dois ou três, acho que são só dois, exemplos bem simplesinhos. Então, ó, isso daqui é Lógico que isso daqui não é o suficiente, tem que ter mais teoria por trás disso que a gente está vendo aqui. Não sei se na matéria de caracterização de canais rádio o Cássio chega a mencionar isso, tá? Mas, por exemplo, eu tenho dois elementos, um conjunto só com dois elementos, tá? Utilizados para transmitir ou para receber. Então, faz de conta que aqui estamos interessados em fazer com que esses dois elementos recebam informação. Então, são dois elementos que você colocou numa rádio base. E você está olhando de cima, tá? E aí eu quero garantir que este fator de conjunto aqui, ó, ele não vai ter só um máximo global.
que só um máximo global significa que esse conjunto só recebe bem de uma direção. Então, apesar do enunciado aqui não estar claro, o que eu quero é, assumindo apenas dois elementos e os dois operando em fase, o que eu devo fazer com a distância D para garantir que eu vou ter mais de um máximo global? Ou seja, eu tenho que aumentar o D, né? Quanto mais espaçado tiver um elemento em relação ao outro, maior vai ser a largura daquela região visível, mais máximos globais eu vou ter. Tá? Então, isso pode ser feito analisando o fator do conjunto, o fator de conjunto que a gente mostrou anteriormente, né? Aquela razão entre os senos. Então, você pode fazer isso simplesmente pegando a fórmula do fator de conjunto e analisando as condições em que direções ocorrem os máximos ou os nulos. É o que está feito, por exemplo, no livro do Balanes. Tá? Porém, com o gráfico que a gente acabou de mostrar, a solução desse problema fica muito mais simples, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Como eu tenho dois elementos, quantos nulos vão aparecer entre dois máximos globais do fator de conjunto? Quantos nulos aparecem? Vamos voltar lá atrás. Quantos nulos aparecem entre um máximo e o outro? Quantos nulos aparecem aqui? 5. Não, em função do número de elementos. Lembra? N menos 1. N menos 1. Tá? Sim, então é então, 1. aqui nessa figura, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura se refere a um conjunto com 7 elementos. Neste problema, temos 2 elementos. Quantos nulos, então, vão aparecer? 1. Aqui. Então, se eu fosse desenhar, né, a figura do módulo do fator de conjunto, eu ia ver algo como isso daqui. Entre 2 máximos, 1 nulo. Se eu quiser garantir que eu vou ter mais de um máximo global entre 0 e 180, o que eu tenho que fazer com essa distância? Dado que o beta é igual a 0. Dado que o beta é igual a 0, vai ter um máximo aqui, em θ igual a π sobre 2. Se eu quiser garantir que apareça dentro da região visível mais de um lóbulo, mais de um máximo global, o que eu tenho que fazer com essa distância 2K vezes D? Essa distância não, nessa separação angular, 2K vezes D. Ele tem que ser maior do que? Quanto vale a distância angular daqui até aqui? Π. Opa! Vai de menos 2π até mais 2π. Isso. Então, dá quanto? 360. 4π. 4π. Tem que garantir que 2K vezes D seja maior do que 4π. Ou seja, a distância entre os elementos tem que ser maior que o comprimento de onda. Se você olhar nessas radiobases, onde 2 antenas, né, 2 elementos são usados para fazer a diversidade espacial para recepção, vocês vão ver que esses elementos, né, eles estão muito mais afastados entre si do que lambda, garantindo mais máximos aparecendo. Outro exemplo relativamente simples que pode ser resolvido com essa teoria é um exemplo bastante prático, que é o conjunto End-Fire. Nós já vimos que se todos os elementos estiverem em fase, a gente garante um máximo
na direção perpendicular ao eixo. Mas pode ser que você deseje, né, até por causa da simetria circular desse conjunto linear, que você deseje um máximo único, por exemplo, nessa direção θ igual a zero. Então, você põe um elemento atrás do outro e deseja que o diagrama de radiação tenha um único máximo de radiação na direção θ igual a zero. Esse é o conjunto end-fire. Então, quais são as condições necessárias para isso acontecer? Então, se você for no Balanis, tem uma seção ou uma subseção do capítulo 6 que é sobre esse conjunto. Eu acho que é uma seção inteira. Logicamente que o Balanis vê muito mais coisas do que a gente mostra aqui nas notas de aula. Então, entre outras coisas, são as condições geométricas e de fase que você tem que ter aqui para que esse único máximo ocorra, e ele ocorra na direção θ igual a zero, ou seja, ao longo do eixo do conjunto. Então, aqui, ó, eu faço essas contas usando, né, a análise do fator de conjunto, dos senos e dos cossenos, e chego à conclusão que a distância entre elementos tem que ser menor que meio comprimento de onda, e que, uma vez ajustada essa distância D entre os elementos, a fase progressiva tem que ser igual a menos K vezes D. Então, fazendo a análise, a gente chega nisso daqui, ó. Só que usando o gráfico que a gente acabou de mostrar, essa análise fica muito mais simples e o conjunto mais fácil de ser compreendido. Vamos ver se vocês concordam. Então, primeiro eu tenho que desenhar aquela figura de sempre. E aí eu tenho que garantir que esse máximo, além de ser único, ele ocorra em θ igual a zero. Quando θ é igual a zero, esse cosseno vai virar 1. E aí aquela função, ó, psi, ó, tá aqui embaixo, ó, psi, quando θ é igual a zero, vai ser igual a KD mais beta. KD mais beta. Isso é o extremo direito daquela minha região visível. Então, para eu garantir que nesse extremo da região visível, o extremo à direita, esse máximo ocorra para θ igual a zero, eu tenho que fazer com que esse psi seja nulo. Esse psi seja nulo. E esse psi vai ser nulo se o beta for igual a menos KD. Então, se o beta for igual a menos KD, quando o θ for igual a zero, eu tenho ali psi igual a zero, ou seja, eu estou nesse máximo global. É essa a condição aqui, ó. Essa condição você obtém direto desse gráfico, ó, forçando θ igual a zero ocorrer em cima desse máximo global. E o que eu tenho que fazer para que este máximo seja o único que aparece na região visível? Repare, o outro máximo vai estar uma distância é ângulo, né? 2π, ó, menor, 2π, ó. Então, se eu garantir que essa largura 2KD seja menor que 2π, eu vou garantir que, ó, entre 0 e 180 não apareça mais nenhum máximo global. Se você fizer 2KD e obrigar que isso seja menor do que 2π, você vai chegar nessa relação aqui. D tem que ser menor do que meio comprimento de onda. Então, com este gráfico aqui, ó, você chega dessas duas relações de maneira mais simples. Essa teoria que está aqui, ó, é a teoria por trás do Manteniag. No início do século XX, os japoneses, né, o Yagi e o Uda, mais a equipe que trabalhou junto com eles, mostraram que era possível construir uma antena mais diretiva usando um conjunto de dipolos, apenas alimentando um deles. E a teoria por trás tem a ver com esse exemplo daqui, ó.
essa antena fez tanto sucesso nos Estados Unidos, né? O IAG, a antena IAG, né? O UDA era o chefe, mas foi o IAG que foi apresentar a antena num congresso nos Estados Unidos. Aí os americanos começaram a chamar a antena do IAG, antena IAG, antena IAG. Na verdade, o UDA também foi importante. Então, alguns autores chamam de IAG-UDA. E foi uma antena que, anos mais tarde, começou a ser usada em radares para derrotar quem? Os japoneses, na guerra. Quer dizer, os japoneses inventaram a antena, e depois os americanos acabaram, entre outras coisas, né, usando essa antena para derrotar os japoneses na Segunda Guerra Mundial. A antena IAG-UDA é um exemplo de conjunto, mais ou menos, né, de conjunto end-fire. E com isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como é que você pode montar, né, de forma prática, um conjunto de fase progressiva? Todos com mesma amplitude, ó, e fase progressiva. Simplesmente usando divisores de tensão. Então, o divisor de tensão, se isso tudo for bem calibrado, vai jogar metade da potência para um lado, metade para o outro. Aí aqui, ó, outro divisor de tensão, metade para um lado, metade para o outro. No final, você consegue mais ou menos ter a mesma amplitude de excitação em cada elemento. Ó. E aí, fazendo as linhas de transmissão, né, os cabos que chegam até os elementos mais compridos, né, você vai ajustando a fase. Por exemplo, nesse caso, ó, esse cara vai andar 2L, depois mais L, 3L, até chegar aqui, ó. Ou seja, ele vai chegar atrasado de menos 3 vezes de KD vezes L. KD é a constante de propagação no cabo. Já aqui, ó, ele vai chegar atrasado de menos 2 KDL. Atrasado é defasado, né? Então, repara, a fase aqui vai ser 0, ó. A fase aqui embaixo, relativamente, é 0. Aí depois esse chega com uma fase atrasada em relação à anterior de KDL, o próximo 2 KDL e o último 3 KDL. Então, cortando os cabos com os tamanhos apropriados, você consegue implementar sem grandes dificuldades um conjunto de fase progressiva. Então, quando você tiver aqui um dia consertar uma antena de uma estação de rádio FM e o cabo quebrou, não basta cortar o cabo e emendar, senão você vai estar afetando a fase progressiva daquele conjunto. Isso tudo aí é bem calibrado, bem ajustado para ter aquela fase em cada uma das excitações. A desvantagem disso é que isso não é adaptativo, né? Uma vez cortado o cabo, a fase progressiva é aquela. Você vai ter um diagrama de radiação estático. Em relação ao conjunto de fase progressiva, alguém tem alguma pergunta? Então, com isso, a gente vai encerrar a aula de hoje e na próxima quarta a gente vai estudar uma técnica muito simples, não é a melhor delas, mas é uma técnica simples para fazer o projeto desse fator de conjunto. Ou seja, vamos mostrar uma técnica que vai permitir com que a fase dos elementos e as amplitudes dos elementos não sejam diferentes daquelas que a gente estudou na aula de hoje. E, logicamente, que isso traz mais flexibilidade para alcançar diagramas de radiação com características diferentes. O conjunto de fase progressiva, ele é muito utilizado, mas, em compensação, ele não, o que você pode tirar dele é bastante restrito, né? O máximo que você consegue é botar um máximo numa certa direção, aumentar a diretividade, mas com fases e amplitudes mais arbitrárias, você tem mais graus de liberdade
para sintetizar um diagrama de radiação mais arbitrário. Então, a gente vai ver uma dessas técnicas, que não é a melhor, na próxima aula. Então, deixa eu aproveitar aqui para parar a gravação.